Ah, De nada. então, como eu estava falando aqui, voltando, né? A dissensão entre os fariseus e saduceus por causa da ressurreição é causada pelo próprio apóstolo Paulo. Vendo ali, então, que eles tinham essa divergência, Paulo joga essa questão, né? De que a razão pela qual ele estava sendo perseguido era por conta da sua crença na ressurreição. E nesse momento, então, ocorre uma celeuma ali entre os fariseus e saduceus, e eles acabam deixando Paulo de lado. Na sequência, Cláudio Lísias, que como era o comandante ali da, da guarda em Jerusalém, leva Paulo diante de Félix em Cesareia. Então, Cláudio Lísias é comandante da guarda. Félix era o governador que ficava em Cesareia. A mesma função ocupada por Pôncio Pilatos. É ocupado nesse momento aqui por Félix, lá em Cesareia. E aí Cláudio, então, não vê nenhuma razão para a prisão do apóstolo Paulo. Quando ele é levado para Félix, ocorre a mesmíssima coisa. Né? Ele também não vê. As acusações que são levadas a Cesareia. Quando ele é levado para lá, os seus acusadores vão junto. E qual é a acusação? De ser um tumultuador, de profanar o templo e de ser chefe de uma seita, né, chamada dos nazarenos, que quando ele coloca os seus acusadores citam dessa forma. Na sequência, aqui no capítulo 24, o que nós vamos ver? A defesa do apóstolo Paulo, que vai aqui do verso 10, né, até o verso de número 21. Paulo faz a sua defesa em relação a essas acusações das quais ele estava sendo julgado ali. E vocês vão lembrar que nós falamos na aula passada, quando Paulo chega a Jerusalém, na verdade, longe de profanar o templo, muito pelo contrário, né? Ele cumpre ali os rituais de purificação, inclusive auxilia alguns ali nos votos que eles haviam feito ali no templo também. Então Paulo foi pego ali, estava todo mundo em paz, né? Não havia tumulto nenhum, não houve profanação de templo, e muito menos ele se considerava chefe de uma seita, né? Nada mais, nada menos que ele pregava, conforme ele mesmo dizia, né? Ele pregava o caminho, né? Que era também um nome que os cristãos eram conhecidos. Mesmo convencido da sua inocência, Félix mantém Paulo preso. 24, 27 vai dizer o seguinte, ó. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Então, quanto tempo Paulo ficou preso ali em Cesareia? Ele ficou por 2 anos ali em Cesareia, na guarda pretoriana. E nesse tempo, as condições que Paulo ficou preso foram muito parecidas com as condições que posteriormente ele ia ficar lá em Roma. Ou seja, apesar de lá em Roma ser uma prisão domiciliar, mas em Cesareia ele também tinha a liberdade de receber as pessoas ali os cristãos, os seus seguidores, os demais discípulos de Jesus e aqueles que também iam lá para servir a, a Paulo, também para auxiliar Paulo. Então ele tinha liberdade para receber as visitas ali, mas fica por 2 anos. Passados então 2 anos, surge Festo na história. Né? E ele deu a Paulo a opção de ser julgado em Jerusalém. Falou: se você quiser, nós vamos te levar para Jerusalém e você é julgado lá. Mas antes disso, no capítulo 23 e verso 11, diz assim, ó, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Então, Paulo já tinha essa palavra no seu coração, dado pelo próprio Senhor Jesus. Então, não foi um anjo que apareceu, não foi o Espírito Santo que falou ao seu coração, mas foi o próprio Senhor Jesus que falou isso ao coração de Paulo. E depois disso, ainda passa-se 2 anos, e nesse momento, então, Festo fala, vamos levar você para Jerusalém para julgar lá. E aí Paulo, lembrando então dessa palavra que ele havia recebido, ele apela
a César, apela para que fosse levado, então, para Roma. Antes disso, Festo e Agripa, que tinham um certo relacionamento, e Festo, sabendo que Agripa estava ali, levou Paulo diante de Agripa, porque Agripa também quis ouvir Paulo falar a esse respeito. Paulo faz a sua defesa, faz a sua explicação, principalmente para Agripa. Então, quando você vai ler o texto aqui do capítulo 26, o que se percebe? Se percebe que Agripa tinha um conhecimento, que assim como os seus antecessores, ele também tinha um conhecimento do judaísmo. Porque Paulo fala para Agripa como alguém que já conhece a lei, que tem um entendimento e relaciona com a lei. Tanto que, no final da conversa, o que Agripa fala para Paulo? Fala, por pouco não me persuades a ser um cristão, né? Então, Agripa, a reação de Agripa, né? Por pouco não me persuades. E a reação de Festo, né? Paulo, estás louco, né? As muitas letras te fazem delirar, ou muito estudar te fazem delirar. Nós temos essas duas reações aqui relacionadas com esse discurso de Paulo diante de Agripa. A reação de Agripa, ela se justifica exatamente pelo conhecimento que Agripa tinha a respeito da lei, a respeito da esperança que os judeus tinham na vinda do Messias. Então, olha só, 26, 24, que diz assim: quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: você está louco, Paulo. Ficou louco de tanto estudar. E no verso 26, o verso 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu: peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. Uma das questões que a gente percebe na fala de Paulo diante do Sinédrio, depois diante de Cláudio, depois diante de Félix, depois diante de Festo, depois diante de Agripa, nós percebemos o respeito de Paulo em relação às autoridades ali constituídas. Mesmo diante do Sinédrio, vocês vão lembrar, quando mandaram bater na boca de Paulo, ele profere uma ofensa contra o sumo sacerdote que estava ali, sem saber que era o sumo sacerdote. Quando ele é alertado disso, então ele retira ali as suas palavras, pelo respeito que se deve em relação ao príncipe do povo, como ele mesmo chamou. Então nós vemos aqui que Paulo, apesar de não ter nada contra ele, nada concreto contra ele mantém ali a sua confiança em Deus e mantém também o seu respeito às autoridades. Depois dessa conversa com Agripa e Festo, onde Agripa diz que ele poderia inclusive ser solto se ele não tivesse apelado a César, né? Eles chegaram à conclusão que Paulo não tinha cometido crime algum, né? Paulo não havia cometido crime algum. Porém, como o próprio Paulo faz menção de ser levado a César, então aí eles aguardam uma ocasião para que ele fosse levado então a Roma, né? Verso 32 do capítulo 26. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. E o 27 começa falando a respeito do envio do apóstolo Paulo para Roma, né? O trajeto, aqui primeiro, né? O trajeto que eles fizeram aqui para Roma foi esse daqui. É claro que essa cobrinha aqui, né? É uma suposição de rota, porque como eles ficaram à deriva vindo para aqui em Malta, subentende-se que eles ficaram rodeando aqui essa região. Então, ele sai de Jerusalém e vai para Cesareia. Cesareia, Paulo fica durante 2 anos aqui, né? Em Cesareia, preso. Depois, quando eles realmente decidem enviar Paulo para a Itália, o que eles fazem? Levam para Sidom, de onde sai um barco, faz essa trajetória, chega aqui a Mirra, Cnido,
e depois vêm para a ilha de Creta, onde eles param aqui em Bons Portos. Na sequência, a intenção que eles tinham era vir para um porto que estava aqui, ó. Então, esse porto aqui, chamado de Bons Portos, segundo o que o texto bíblico nos afirma, não era bom para invernar. Então, qual era a ideia? Eles viessem até esse porto e ficassem durante a invernada aqui. E somente depois partissem aqui para essa região, para a Sicília, né? Viessem para cá. E nessa região aqui de Bons Portos é onde Paulo tem aquela conversa com o comandante do navio, falando que seria melhor que eles não fossem, que eles permanecessem ali. Mas, confiando na perícia do comandante, eles acabaram saindo dali. Uma tempestade os pegou logo aqui na saída, né, logo aqui nessa região, e eles foram arrastados, ficaram à deriva aqui no mar Mediterrâneo, até naufragarem aqui na ilha de Malta. Então, basicamente, esse é o resumo, né, da viagem de Paulo. Posteriormente, eles vêm até Siracusa. Nessa cidade aqui é onde eles são recebidos pelos cristãos antes de serem levados aqui para Roma. Então, eles sobem toda essa região aqui, né, e vêm para Roma, onde Paulo acaba ficando ali por mais 2 anos, conforme a narrativa do evangelista Lucas, aqui do historiador Lucas, né? Então, os companheiros de Paulo foram Lucas e Aristarco, que seguiam junto com Paulo. Essa viagem teve 3 etapas, né? A primeira aqui até Bons Portos, quando eles deveriam ter ficado aqui em Bons Portos. A segunda etapa até Malta, que foi o naufrágio. E a terceira, depois, em tempo passado, o período ali do inverno, eles navegaram então até a região da Itália e subiram até Roma. Capítulo 27, versos 23 a 25. Diz o seguinte: Porque esta mesma noite, um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Então, o que nós percebemos aqui? Nesse ponto, né, nós já estamos aqui durante a viagem que Paulo estava fazendo, durante essa navegação, estava acontecendo aqui a deriva. E Lucas faz esse destaque, então, da confiança do apóstolo Paulo. E a confiança do apóstolo Paulo estava baseada no quê? Na promessa que o próprio Senhor Jesus havia feito para ele anteriormente, está lá no capítulo 23, capítulo mais especificamente 23:11, e também, nesse momento, a confirmação da palavra que veio sobre Paulo a respeito de que eles navegariam, que ele chegaria lá, né? Que importaria, então, que ele chegasse diante de César para fazer a sua pregação. Diante de César aqui no sentido dele chegar até a cidade onde era a capital do império e onde ficava o palácio dos governantes, o palácio dos imperadores, né? Verso de número 23, que é um anjo de Deus a quem pertenço, a quem sirvo, esteve comigo ali exortando Paulo. Então, mesmo nesses momentos, nós vemos que Paulo mantinha a sua fé, mantinha a sua confiança intacta, em que Deus os levaria em segurança, né? Em segurança, aqui é lógico, fora a tempestade que surgiu ali, mas em segurança que eu falo assim, sem dano a ninguém. Tanto que essa é a confiança, é isso que Paulo fala posteriormente. Paulo falou, ele foi alertado pelo Espírito Santo, ó, fica aí, né? É bom que nós fiquemos aqui nesse porto. Mas
Como eles desobedeceram, acabaram ficando à deriva, mas mesmo assim Paulo falou, fica tranquilo que nós vamos chegar lá. Porém, vai haver dano para a carga, vai haver dano para o navio. Mas nenhuma alma vai se perder. E de fato foi assim que aconteceu. Nós vemos a partir do verso 27 do capítulo 27, né? Atos 27, 27. Nós vemos aí a etapa final dessa navegação, que culmina com o naufrágio que acontece próximo ali da ilha de Malta. Paulo recebe então essa revelação para ficar em bons portos, mas o centurião prefere confiar na experiência do piloto e ir para outro porto de Creta, que ficava nesse ponto aqui. E a partir daí eles só vão naufragar então. O naufrágio, eles ficam 14 dias, né, à deriva, até que eles são arrastados próximos à ilha de Malta. Nesse momento, os soldados eles pretendem matar os prisioneiros. Né? Vocês lembram da passagem quando Paulo e Silas estão presos e o carcereiro, quando acontece toda aquela a atuação ali sobrenatural, que eles são libertos, qual que é o intento deles? Se matar. Então aqui os soldados, deixando os prisioneiros fugirem, o que aconteceu? Eles iam sofrer as consequências. Então eles falaram, é melhor a gente matar todo mundo do que depois sofrer as consequências. Mas aí o centurião, né, que estava ali comandando essa viagem, ele não permite que fosse feito dessa forma. Então vamos ler esses trechos aqui, ó, 27:33 e 27:42 a 44. Diz assim, 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Quem tinha garantido isso para Paulo? O próprio anjo que estava ali junto com ele, o confortando nesse momento. E no versículo 42, vai dizer assim, o parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. E aí eles chegam na ilha de Malta, onde são recebidos ali pelos nativos. São recebidos ali pelos nativos. Então todos chegaram salvos à praia, conforme Deus havia já revelado a Paulo que aconteceria, e eles foram recebidos pelos bárbaros na ilha. Bom, deixa eu interromper um pouquinho a minha fala aqui para perguntar para vocês, né? Qual é o significado dessa palavra bárbaros? Aqui, bárbaros. Quem eram os bárbaros? Era tipo Conan? Os caras matutos, os caras brutos. Quem era, Nivaldo? Tá desligado seu microfone, viu? Você viu, Nivaldo? Não tô te ouvindo ainda, viu? E agora? Agora sim. Então, Reginaldo, eles, pelo que eu entendi, eles não falavam a língua grega, que não conseguia se entender, somente por isso. A nossa visão fala em bárbaro pessoas
cruéis, né, que fazia atrocidade, mas não é bem assim. Parece que eles não se comunicavam com a mesma língua. É isso? Exatamente. Na verdade, para os romanos, aqueles que não falavam a língua do império eram os chamados bárbaros. Quando ali no século IV, entre os séculos IV e século V, ocorrem as invasões bárbaras no Império Romano, no Império Ocidental. E as invasões bárbaras significa daqueles povos que não falavam a língua grega, a língua que era oficial do Império. Então, por isso que eles eram chamados de bárbaros, né? Em algumas versões nem traz essa palavra bárbaros, mas a maioria traz. Deixa eu ver que versículo está aqui. É verso 2. Alguma versão de vocês, como está escrito aí na versão de vocês? Qual capítulo, Reginaldo? Capítulo 28, verso 2. Aqui os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Essa é a minha versão. Isso daí. Então é esse versículo mesmo. Em algumas versões vão aparecer os nativos da ilha, né? Mas a palavra no original é traduzida por bárbaro mesmo, tá? A palavra utilizada é bárbaro. É que essa versão que traz nativo dá uma interpretada na questão, por causa do significado que a palavra bárbaro às vezes pode ter, a conotação que a palavra pode ter. Então, quando fala aqui que eles foram recebidos por bárbaros, são aqueles nativos da ilha, eles chamados assim porque não falavam a língua grega, né? Então, eles são muito bem recebidos ali, né? E levados para perto de uma fogueira para que eles pudessem aquecer. Lembre-se que eles estavam navegando durante o inverno, né? E aquelas águas ali provavelmente não estavam quentinhas, né? Não estavam morninhas. Aí eles levaram ali diante de uma fogueira para que eles pudessem se aquecer. Na sequência, o que acontece com o apóstolo Paulo? Quando ele estava ali, sai uma víbora e pica o seu braço, né? E as pessoas olham para Paulo e falam assim: isso deve ser assassino, deve ser homicida, porque tendo escapado no naufrágio, a providência não deixa que ele viva. E aí eles estavam lá esperando Paulo inchar e morrer pela picada da víbora, né? E aí, quando eles viram que não aconteceu nada com Paulo, mudou, né? Agora não era mais homicida, agora Paulo era como um deus para eles, né? Visto como um deus, não mais um homicida, porque não aconteceu nada em relação a Paulo depois da picada da víbora, né? Os tripulantes permanecem ali durante 3 meses, né, até que eles pudessem, então, seguir viagem novamente para a região da Itália, conforme aquele mapinha que eu tinha mostrado para vocês. Bom, deixa eu voltar até no mapinha aqui. Então, eles ficam aqui durante 3 meses, aqui na Ilha de Malta, e depois, quando chega um outro navio para cá, aí eles pegam carona e vão até a região aqui da Itália, né? Até essa bola da bota aqui, né? Vem para essa região. Quando Paulo chega em Roma, né, ele é muito bem recebido. Paulo é recebido fraternalmente pelos cristãos ali na Itália. Permanece sobre os seus cuidados por uma semana antes de prosseguir para Roma. Então, naquela região, antes de seguir, né, a viagem ali para Roma. Chegando lá em Roma, Paulo encontra-se com os judeus, né, que consideravam o cristianismo uma seita judaica, como eu tinha falado para vocês, a seita dos nazarenos.
ou os seguidores do caminho. Paulo fica preso em Roma durante 2 anos, numa prisão domiciliar, recebendo visitas e pregando o evangelho, né? A prisão em Roma também foi o local de onde Paulo escreveu algumas cartas. Quando Paulo escreve as chamadas cartas da prisão, é nesse local aqui que Paulo escreve essas cartas, então, né? E posteriormente ele é martirizado ali por volta do ano 67 aproximadamente, depois de iniciada uma perseguição mais feroz, principalmente pelo imperador Nero. Bom, vou interromper a transmissão, está chegando no fim aqui do nosso período. Eu vou abrir uma outra sala ali para a gente continuar, beleza? Vamos lá, pessoal, é o seguinte, em resumo, na verdade foi uma narrativa bastante rápida da aula de hoje. Por quê? Se vocês forem pegar lá na página 119 do livro de vocês, texto 1, né, da lição de número 9. Eu achei a historinha. Se vocês pegarem lá na página 119, então, no texto 1, em diante, vocês vão ver uma narrativa dos eventos que aconteceram, conforme nós havíamos falado. Então, olha só, acompanhando aqui pelo livro agora, né? O primeiro passo em direção a Roma, que é quando Paulo vai lá para Cesareia, né? As providências de Cláudio, Lísias, na verdade, levando Paulo diante de Félix para Cesareia. Ali as acusações e a defesa do apóstolo Paulo. No texto de número 3, nós vemos Félix interessado ali no assunto, e o texto bíblico vai dizer, inclusive, que tinha uma razão por trás disso, né? Por que Félix estava tão interessado em Paulo? Porque ele esperava, de repente, receber algum dinheiro da parte de Paulo, da parte dos seguidores de Paulo, como um suborno, na verdade, né? E aí Paulo faz, então, a sua defesa diante de Félix. Ainda no texto número 3, vai falar a respeito de Festo. E no capítulo 4, quando Festo leva Paulo diante de Agripa. Então, Herodes Agripa, e junto com Festo, ouve mais uma vez Paulo falar, dando testemunho de quem ele era, dando testemunho a respeito da pregação que ele fazia, dando testemunho a respeito do cumprimento em Jesus do Antigo Testamento. E no texto de número 5, ocorre aqui a decisão, duas decisões, né? A primeira decisão de que Paulo não teria nenhuma culpa, não tinha nada que Paulo houvesse feito que justificasse a manutenção dele preso, mas como ele havia apelado para César, então eles resolveram levar para César. Quando a gente vem na página 133, lição 10 no texto 1, aqui é o começo da viagem do apóstolo Paulo em direção a Roma. Fala a respeito dos companheiros de Paulo, né? Aristarco e Lucas, que acompanharam ele. Paulo chegando ali em Sidom, depois em Bolos Portos, na ilha de Creta. No texto de número 2, vai falar a respeito
da intercessão de Paulo em relação a que eles ficassem naquele porto, mas eles preferiram confiar na perícia do piloto, seguiram viagem e foram apanhados pela tempestade. No texto de número 3, vai falar a respeito do naufrágio em si. Né? Então, capítulo 27, a partir do versículo 27, vai falar a respeito do início do naufrágio, do cuidado de Deus, mesmo diante dessa situação. No texto do número 4, o naufrágio em si, quando ocorre ali na ilha de Malta, o bom recebimento pelos nativos da ilha, os milagres feitos ali, a permanência deles por 3 meses ali, os milagres feitos por ali. E depois, no texto do número 5, que diz respeito ao capítulo 28, a viagem até a Itália, quando eles são bem recebidos ali pelos seguidores de Cristo. Depois Paulo se apresenta diante dos judeus. Depois Paulo é levado para sua prisão em Roma, onde ele permanece ali durante 2 anos. A data aproximada da chegada do apóstolo Paulo em Roma é entre 61 e 62 depois de Cristo. Se Paulo ficou por 2 anos preso, isso significa que ele ficou aproximadamente até o ano 63 ou o ano 64. Nessa telinha aqui, eu trago para vocês uma cronologia do ministério do apóstolo Paulo. Aliás, antes de mostrar isso aqui, eu mandei para vocês três arquivos. Só um minutinho que eu estou apanhando isso aqui. Eu não sei porque eu estou com o evangelho na cabeça. Eu não vou achar nunca, eu estava lendo os evangelhos de novo. Mandei para vocês 3 arquivos. Esse daqui, a vida do apóstolo Paulo após sua prisão. Esse texto aqui é um texto, não, obviamente, não baseado na Bíblia, né? Porque a Bíblia vai falar a respeito da história do apóstolo Paulo até esse 2º ano que ele fica preso lá em Roma. Isso daqui conta da história da vida de Paulo depois do livro de Atos, ou seja, depois desses 2 anos preso. Então ele vai falar não só daquilo que ele viveu depois, mas das cartas que ele escreveu durante a sua prisão. Então, Paulo na sua prisão de Roma, e depois ele vai falar sobre os registros que existem relacionados à vida de Paulo após a prisão, quando ele vai para a região da Espanha, inclusive. Tá? Então, esse material, esse estudo aqui, ele é baseado em registros encontrados extra-bíblicos. Tá? Então, isso aqui só para vocês saberem, é um material de copesquisa, a fonte é confiável, então, em relação à fonte, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Mas, como se trata de material extra-bíblico, então, tem certas coisinhas aqui que você precisa ler com uma certa crítica, né, com senso crítico em relação
a esse ponto. Vai trazer aqui os eventos que antecederam o contexto em que Paulo escreveu as suas cartas da prisão e as atividades de Paulo depois de escrever 1 Timóteo e Tito, ou seja, um período em que, em certo momento, era a intenção de Paulo ir para a Espanha visitar a caminho, mas essa afirmação foi feita antes de Paulo terminar sua terceira viagem. Bom, enfim, ele vai fazer os comentários aqui. Tá? Então, só essa explicação aqui para vocês, né? O início da perseguição, que inicia ali em 64. Nesse período, Paulo sai da prisão e viaja por certas localidades ali do Império. Esse outro aqui, ele vai trazer um resumo da vida do apóstolo Paulo, desde quando ele não era cristão, não tinha tido ainda um encontro com Jesus, e toda a narrativa da vida, da história do apóstolo Paulo, das suas viagens missionárias, por onde ele passou, até quando ele é martirizado em Roma. E o terceiro arquivo que eu mandei é esse daqui, que são as distâncias viajadas pelo apóstolo Paulo, que é mais perfeito de curiosidades, né? Por onde que ele passou, quanto de quilômetro ele andou, e aqui só para totalizar, né? Entre mar e terra, né, Paulo viajou quase 25 mil quilômetros para pregar o evangelho que havia lhe sido confiado. Bom, voltando para cá. Paulo, então, é chamado aqui, e aqui mais uma vez, tá? Aproximado. Cronologia aproximada. Aproximadamente no ano de 30 depois de Cristo, ou seja, poucos anos depois de Jesus ter sido crucificado, andanças ali por Damasco e pela Arábia, após a sua conversão, um período de silêncio de 10 anos, quando Paulo é enviado lá para Tarso, então ele fica até o ano 44, a visita para levar as ofertas a Jerusalém e retorno para Antioquia, entre os anos 45 e 46, a primeira viagem missionária que ocorre entre os anos 47 e 49, quando aqui, então, ele é chamado por Barnabé para acompanhar. Então, perceba que do chamado do apóstolo Paulo até o início das suas viagens missionárias se passa em cerca de 15 anos, mais ou menos, né? 15 a 17 anos. Então, não foi, às vezes, pela narrativa, a gente tem uma ideia de que foi assim rápido, mas passou-se um tempo considerável aí. A segunda viagem missionária que ocorre entre os anos 50 e 53, e a terceira entre os anos 54 e 58. Paulo fica preso por 2 anos em Cesareia, até ser enviado a Roma no outono de 60. Então, aqui na volta da sua terceira viagem missionária, por volta dos anos 58, ele é preso, fica até o ano 60, mais ou menos, ali na segunda metade dos anos 60, do ano 60, na verdade, né? E chegando a Roma no ano seguinte. Ou seja, ele passa a invernada lá. E lembrando que no hemisfério norte o inverno acontece no final do ano, no final e início, né? Então, essa viagem de Paulo aconteceu provavelmente ali pelos meses de novembro ou dezembro. Ele acabou chegando ali entre os meses de março e abril, lá em Roma, né? Março e abril do ano 61. Fica ali por 2 anos, então entre os anos 63 e 64, né? Não há registro de quando Paulo é preso novamente, porque nesse período, então, há registro já de que Paulo pregou em outras localidades e depois foi preso novamente. Paulo, então, a primeira prisão de Paulo, ele fica numa prisão domiciliar, podendo receber quem ele quisesse. E nesse ano exatamente, né, no ano 64, Nero começa uma perseguição mais feroz contra os cristãos, mata cristãos, leva cristãos nas arenas, queima cristãos nos corredores ali do palácio,
E depois, nessa segunda vez que Paulo é preso, então, ele já vai para uma masmorra. E desse local é que ele escreve a última das suas cartas. Então, ele escreve uma primeira carta para Timóteo e a carta para Tito. E depois, na sua segunda prisão, próximo da data em que ele foi martirizado, ele escreve a segunda epístola a Timóteo. Tanto que, quando nós vamos analisar a segunda epístola a Timóteo, nós vamos perceber um tom completamente diferente da primeira carta. Por quê? Porque foi escrito em circunstâncias diferentes. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo já é num tom de despedida. No primeiro, tinha um monte de gente perto dele, ao redor dele. Na segunda, o que ele vai falar? Ele vai falar que ele está sozinho, né? E falando de vários que o haviam abandonado, né? No capítulo 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, ele vai falar, somente Lucas está comigo. E vai, aqui no capítulo 4 da segunda epístola de Timóteo, inclusive nós encontramos aqui as últimas palavras do apóstolo Paulo antes de ser martirizado aqui no ano de 67 depois de Cristo, né? Aqui, resumindo a carreira do apóstolo Paulo, né, nós temos aqui em cima, né, não sei se dá para visualizar aí, aqui em cima, né, a representação de Paulo vendo o martírio de Estevão. Então, esse aqui é Estevão sendo martirizado, é lógico que é uma representação, né, as vestes, Estevão não tem nada a ver com a realidade, mas apenas uma representação aqui. Inclusive, a veste dos judeus também não tem nada a ver com a realidade. O encontro dele com o Senhor Jesus, quando ele tem a caminho para Damasco, e aqui uma representação também da prisão do apóstolo Paulo, quando ele está na sua primeira prisão em Roma, né? Aqui escrevendo as suas cartas, chamadas cartas da prisão, quando ele fica por 2 anos preso em Roma. E o texto que resume esse final de vida do apóstolo Paulo está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, quando ele diz, né, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nesse momento, nós vemos que o apóstolo Paulo sabia muito bem que pouco tempo lhe era reservado de vida. Muitas vezes nós vemos Paulo falando da sua confiança, que importava que ele fosse para lá, que ele fosse para cá, para ficar tranquilo, que tudo ia ficar bem, né? Que apesar das dificuldades, tudo ia ficar bem. Aqui nesse momento ele já sabe que está sendo entregue para ser martirizado ali. Débora pode falar. Não, eu não ia falar não, é porque eu apertei sem querer. Você apertou a mãozinha sem querer? É porque informação, né? Nossa. Muita informação? Meu Deus. Tá de boa ainda? Nossa. Misericórdia. Mas é isso, pessoal. Na verdade, a aula ela se encerra aqui. Esses 2 últimos capítulos do livro da Etade, ele traz mais um contexto narrativo, realmente, né, dos eventos que antecedem, que encerram o livro de Atos. E aqui, o que nós podemos concluir com todo o livro de Atos é o seguinte, que Deus, através do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo, sustentou a igreja desde o princípio, né? Chamando homens ali para fazer a obra, sustentando essas pessoas, mesmo diante das dificuldades. E entre os cristãos que pregavam o evangelho ali com ousadia, com intrepidez, nós percebemos uma falta de preocupação com as suas próprias vidas. Ou seja, nas palavras do apóstolo Paulo, né, me deixei gastar pelo evangelho. E é isso que eles fizeram, né, não se importando com o que poderia acontecer, a ponto de Paulo dizer, em certo momento, que a morte para ele seria lucro.
porque morrer significaria estar com Cristo. E diante das dificuldades enfrentadas aqui nesse mundo, muito melhor estar sendo consolado ali pelo Senhor Jesus. Então, essa era... aqui nós vemos principalmente Pedro e Paulo, né, os personagens de Atos, mas todos os discípulos, todos os apóstolos, os demais discípulos que pregaram o evangelho em todas as regiões, tinham esse mesmo espírito, né, de abnegação para pregar o evangelho de Cristo. E aí eu abro para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Fazer um comentário. Tudo isso? O Nivaldo nem quer falar, já jogou até uma mãozinha ali. Nivaldo raising hand. Fala, Nivaldo. Pode falar. Não quer falar nada? Tá mudo o seu microfone, viu? Não sei se você quer falar alguma coisa, né? Que você levantou a mãozinha também. É que falta habilidade para mexer aqui, só isso. A Débora deu uma desculpa lá, falou que era sem querer, né? Eu não acredito muito não, mas tudo bem. Eu posso falar? Pode falar, Nivaldo. Está me ouvindo? Então, qual foi a idade que o apóstolo Paulo foi martirizado? E também tem uma outra pergunta a respeito de Aristarco. Ele se converteu durante a prisão? Conheceu Paulo lá no navio? Como foi? Aristarco foi companheiro de Paulo desde a saída lá não foi de Cesareia, foi de... de Sidom, né? Saindo desde Sidom, eles já acompanham. Na verdade, desde Cesareia, eles foram para Sidom, de Sidom saíram, né, com o barco. Mas Aristarco, que era macedônio de Tessalônica, mas a Macedônia ficava numa região lá para cima da Grécia, né? Onde Paulo passa ali na sua segunda e terceira viagem missionária, Paulo passa por lá. Primeira vez na segunda viagem. Quando ele está navegando ali, lembra navegando não, né? Andando por aquela região, quando ele tem uma visão de um homem da Macedônia que o chamou, eles subiram para a Macedônia para pregar o evangelho. Nessa ocasião, aparentemente, é onde Aristarco se converte. E a partir daí passa a ser um dos discípulos, um dos seguidores ali também. Mas Aristarco segue Paulo desde a sua saída lá de Sidom, né? É permitido que eles acompanhassem Paulo nessa viagem. Né? Tanto Lucas quanto Aristarco. Qual que foi a outra pergunta que você fez? A idade de Paulo. Então, a idade de Paulo é muito difícil de saber, mas você vai perceber, se ele foi chamado por volta dos anos 30 e morreu no ano 67, então indica que ele tinha 37 anos ali, desde o chamado dele. A idade do apóstolo Paulo, quando ele recebe o chamado, é entre 25 e 35 anos, mais ou menos. Então vamos colocar uma média, 30 anos, provavelmente ele foi martirizado ali com seus 67 anos. Né? Se ele já tivesse 30 anos, agora se ele tivesse 25, aí vai variar, né? Então vamos colocar assim, entre 60 e 70 anos, mais ou menos, quando Paulo foi martirizado. Beleza. Os padrões de muitos cristãos daquela época, ele até que viveu bem, porque muitos eram mortos ainda jovens, né?
Certo. O que mais, gente? Fique à vontade, tá? A aula foi rapidinha hoje, mas assim, as dúvidas que vocês tiverem, eu fico à disposição aqui. Nada, Delita. Essa dúvida que eu tinha, que você já falou que Paulo se encontrou com os cristãos, tá? Mas aí no caso era permitido, né? Mesmo que ele estava indo lá para a prisão, mas ele podia ali no caminho conversar, tá? Falar, Sim. né? Eu achei meio estranho, né? Tá indo para a prisão e tá conversando e tá falando e tá. Mas por que isso? Porque Paulo tinha cidadania romana, né? Uhum. Então, desde quando ele foi preso lá, a gente vê que o centurião que acompanhou durante a navegação para Roma, que era o Júlio, não esse Júlio que está aí junto na classe, mas é outro Júlio, né, Júlio? Ele se afeiçoou ali a Paulo. O texto bíblico diz que eles ficaram amigos ali. E desde antes mesmo, você vê que Félix não encontrou problema nenhum, muito pelo contrário, admirou Paulo, Festo, a própria Agripa. Quando Paulo fica 2 anos preso lá em Cesareia, ele fica recebendo pessoas também, né, normalmente. Então, era uma prisão, regime semiaberto, né? E aí, quando ele vai, então, para Roma, ele continua recebendo visitas, tem liberdade para escrever as suas cartas, né? Ele fica, a sua movimentação fica restrita, mas ele fica livre para receber as pessoas. Agora, E a também segunda vez que ele é preso, aí já muda de figura, né? Sim, pode falar. E também, assim, tudo ele já sabia antes, né? Na verdade, tipo assim, igual falou lá, que se ele não falasse que ele era cidadão romano, eles iriam considerar ele um homem livre, no caso, que não havia culpa nele. Mas Paulo já falou aquilo porque ele já era tudo direcionado pelo Espírito Santo, na verdade, né? Que Já ele teria que importava ir que ele lá para fosse para Roma, né? isso, é. Por isso que ele falou isso, talvez, né? Que ele era cidadão romano, né? Ele invocou a cidadania romana quando ele está prestes a apanhar ali, né? Quando ele está prestes a ser açoitado, na verdade. Então, quando Paulo é amarrado para ser açoitado, o que ele fala? Fala assim, ó, é lícito isso que vocês estão fazendo? Fazer isso aí com o cidadão romano e sem antes julgar? Aí eles ficam com medo. Por quê? Porque não era permitido fazer isso com o cidadão romano. A lei proibia, né? A lei protegia os cidadãos romanos, as pessoas que tinham a cidadania romana. Então aí eles ficam com medo e nesse momento ele invoca a sua cidadania romana. E como cidadão romano, ele tinha o direito, um dos direitos do cidadão romano, era apelar para César em última instância. E aí depois Paulo apela para César, né? Quando ele fala, vou levar você para Jerusalém para ser julgado lá. Aí ele apela, nesse momento é que ele apela para César para ele ser levado para lá. E é como você falou, é tudo dentro de um direcionamento já de Deus, né? Mostrado ali para o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. O que mais? Ô, Júlio, eu não sei se você está conseguindo falar, né? Eu acho que, pelo menos na aula passada você não estava conseguindo, eu lembro. Mas eu acho que dá para escrever aí, se você quiser, viu? Se você tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, dá para clicar no chat. Se você vê aí na barrinha de ferramentas, aí ele tem 3 pontinhos, clicou no 3 pontinhos, aparece escrito chat. E aí você pode escrever caso você queira, né? Beleza. A mãozinha já jogou ali um joinha lá. Beleza. Bom, gente, então é isso. Vocês vão fazer então a avaliação conforme a informação que vocês me deram no começo da aula. Já deve estar marcando aí já, né, a prova para a semana que vem. Então, semana que vem, provavelmente nós não temos aula, se eu entendi bem, é isso.
E uma dica só para vocês é o seguinte, todas as questões de prova estão aí nas apresentações, tá? Todas as questões, pode ter uma exceção ou outra, mas muito pouco. Então, a grande maioria das questões vocês vão encontrar aí. Então, usem as apresentações que eu mandei para vocês. Se vocês não tiverem, manda uma mensagem para mim que eu encaminho de novo, tá? Que apesar de ser... Conta para mim como é que foi a última experiência do livro passado de fazer tudo de uma vez. Legal. Ah, eu não gostei. Quem falou legal? Nossa, tava fácil aquele livro. A Débora. Eu achei fácil também. A Lucélia? Eu achei falando. fácil, eu fui fazer Projetos, uma prova só e fiz todas junto. Eu não escutei, Lucélia. Eu não gosto, você já sabe que eu já sou devagar, né, Reginaldo? Para mim é muita coisa. Eu fiz em 2 dias. Para mim é muita. Você já sabe, né? Que eu sou a última que saiu lá da classe, né? Então, para mim é muita coisa. Ô, Lucélia, eu vi que você falou aí, mas não saiu sua voz, viu? Não tá saindo. Eu fiz uma por dia. Ah, você fez uma por dia. Ah, opção porque também. Tinha falecido, eu não tinha estudado muito, então eu preferi fazer uma por dia. Tá certo. Ô, Reginaldo, Opa, o Júlio fez uma pergunta aqui no chat, aqui, ó. opa, deixa eu ver aqui, João. Prova com consulta? A Débora falou prova com consulta. Não. Ah, pergunta pede pra Silvia. Se ela deixar. Uma pergunta, Paulo era casado? Não, senhor. Não era casado. Como que eu sei disso? Porque Paulo, quando ele fala a respeito de ficar solteiro, ele fala, faça como eu. Né? Eu gostaria que todos ficassem como eu, mas se não consegue, então melhor casar. Aí fica subentendido que Paulo não era casado. Né? Então não era casado, não. Alguns vão argumentar que Paulo seria casado por ser fariseu, mas não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Ser fariseu... Cadê o Júlio? Sumiu daqui. Ele fez a pergunta, saiu fora. Caiu. Ele não ficou para ouvir a resposta. Ser fariseu significava a aderência a um tipo de entendimento, a um tipo de interpretação da lei. E isso significava ser fariseu. Não tinha nada a ver com função. Ser fariseu não era uma função. Ser fariseu era como se você disser, eu sou cristão evangélico. Ele é judeu fariseu. Tem judeu fariseu, judeu essênio, judeu saduceu, como tem cristão católico, cristão ortodoxo, cristão evangélico. Então não significa uma função ser fariseu. Mas ele não ficou aqui para ouvir. O que mais, gente? Ok, então, seguinte, tá? Quando vocês forem estudar para a prova, se tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma coisa, é só falar, tá bom? Aline, você está querendo falar alguma coisa? Parece que você está querendo falar, mas não? Impressão minha? Então, tá bom. Então, vamos orar para a gente encerrar nossa aula. E, se precisarem, eu fico à disposição, tá bom? Senhor, obrigado, Pai, por esta aula. Nós louvamos o Teu nome, pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos alunos, que nós possamos a cada dia, Deus, crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Dá, Senhor, uma semana abençoada a cada um, que nós tenhamos uma noite abençoada também na Tua presença, e que no momento em que eles forem fazer as provas, ó Deus, que o Senhor possa trazer à mente tudo aquilo que nós aprendemos. Tudo seja para a glória do Teu nome hoje e para sempre. Em nome de